Meninas, agora vai. Hoje a gente vai falar aqui nessa live, né? Faltam 5 dias para o nosso desafio de carnaval. E a gente vai falar nessa live sobre o diafragma. Eu tô vindo aqui, gente, esse vídeo vai ficar salvo, tá? Para quem puder assistir depois. É a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, dar essa aula para vocês, que é a primeira aula, a primeira live de 5 que a gente vai fazer, que são as lives de aquecimento para o desafio, né? Então essa eu espero que eu consiga concluir pra gente poder deixar gravado e conseguir a continuidade aí para vocês estarem aptas e com tudo em mãos pra gente começar esse desafio de 10 dias no dia 7 bonitinho. Então hoje a gente vai falar do músculo das emoções, o diafragma. Por que o músculo das emoções? É isso que eu preciso mostrar para vocês aqui. Esse é o objetivo dos slides da aula da parte teórica. Finalizando a parte teórica, que só tem 4 slidezinhos, a gente vai para prática, que é onde você vai entender qual é o seu padrão respiratório. E eu vou dar as dicas para vocês conseguirem se observar e se monitorar durante esses próximos 4 dias, hoje mais 4 dias, para você conseguir melhorar o seu padrão respiratório, para você entender que é controlando a sua respiração que você vai controlar as suas emoções e automaticamente você vai se sentir mais calma e menos ansiosa. E a estética é consequência. A estética da linha de abdômen, da linha de cintura é consequência, tá bom? Então vamos começar? Eu vou colocar aqui para vocês, né, o primeiro slide, para vocês entenderem, pra gente entender e ilustrar no que nós estamos falando aqui. Então esse é o diafragma, né? Essa musculatura aí é um músculo diafragma e ele separa o tronco da região abdominal. Então, região torácica, região abdominal. Ok? Percebam, ele é um músculo 360. Ele adere a toda a caixa torácica, ou seja, face frontal, face costal e lateral. Ou seja, ele está aderido, ele está encostado ali, ele está colado ali. Então, quando você faz esse movimento respiratório, inspira, respira. Quem faz esse movimento, quem ajuda nesse movimento é o diafragma. O diafragma é o músculo da respiração. Por que o diafragma é conhecido como o músculo das emoções? É para isso que eu quero embasar a teoria para vocês aqui. E é para isso que eu vou passar o próximo slide. Vamos lá? Vocês vão entender agora dissecando um diafragma. Esse é um diafragma de verdade, tá, gente? Vista panorâmica de um diafragma dissecado. Então, imagina, a gente fez um corte aqui assim, ó, e a gente tá olhando o diafragma de cima, olhando de cima para baixo, de cima para baixo. E o que a gente vê? Essa musculatura, né? O diafragma é o músculo, tá ali, o que passa por dentro do músculo? A artéria aorta, a veia cava e o esôfago. Percebam, o esôfago, aqui, ó, tudo que você coloca para dentro passa pelo esôfago para chegar no estômago, certo? Quando você tá com muita raiva, geralmente as pessoas que têm muita raiva, não ataca a gastrite delas? Não dá dor de estômago? Não dá indigestão? Percebam que está tudo conectado, tudo ligado. Então, o esôfago, o canal do esôfago passa por dentro do diafragma. Então, toda vez que você está com muita raiva, toda vez que você está sentindo algum tipo de estresse muito grande, perceba, te dá gastrite, te dá dor de estômago, você fica com azia, certo? Então, o estômago ele está ligado a essas emoções. O nosso corpo inteiro ele está ligado às emoções. Então, quanto mais nós conseguimos controlar as nossas emoções, mais saudáveis nós vamos ficar. Por quê? Porque os nossos órgãos vão ficar cada vez mais saudáveis, né? Ou seja, vão demorar mais para se decompor, né? Para estragar. Porque é natural, né? A gente vai ficando cada vez mais velho e os órgãos vão perdendo a função, vão diminuindo. A gente vai ter que sempre colocar alguma coisa para ajudar e conforme a gente for envelhecendo. Se tem uma coisa que nós temos certeza que vai acontecer, é o nosso fim, né, gente? Então a gente tenta adiar o fim. Então o objetivo é durar mais. Eu falo isso para as minhas alunas. O nosso objetivo aqui não é a estética, é durar mais. A estética ela é consequência. Então percebam ali que o canal do esôfago passa por dentro do diafragma. A artéria aorta e a veia cava também, ou seja, são as duas, a artéria e a veia maiores do corpo humano que fazem essa irrigação sanguínea do seu corpo todo. Perceba que se você tem esse abdômen, esse músculo, o diafragma, muito rígido, percebe que já que está aderido, né, ali, o canal do esôfago,
a veia cava e a artéria aorta está tudo aderido à musculatura ali, à parede do diafragma, se você está com essa musculatura rígida, ele não vai diminuir? Ou seja, vai dificultar a passagem da alimentação, vai diminuir aí a circulação sanguínea, né? Vai dificultar o retorno venoso e essas coisas assim por diante, dificultando a sua circulação. Então, tudo isso vai ter uma consequência física em você, né? Que vai ser, que geralmente está ligado a alguma doença, alguma patologia, né? Gastrite, dor de estômago, falta de circulação, retenção, tá tudo conectado. Então, a gente ajuda até no sistema linfático aprendendo a respirar. Até o seu sistema linfático agradece, a circulação melhora. Tá? Então, por que eu queria mostrar isso para vocês? Justamente para vocês entenderem o porquê que ele é o músculo das emoções, porque tá tudo conectado com a sua respiração. Certo? Então, é isso que eu queria mostrar. Vamos passar aqui pro próximo slide para a gente dar continuidade? Então, aqui, ó, quando você inspira e respira, o movimento agora respiratório. Quem faz o movimento respiratório é o diafragma. Eu precisava que vocês entendessem a importância desse músculo, porque na hora que a gente for colocar lá no primeiro dia de desafio, né, os primeiros desafios, que é respirar consciente com volume ventilatório, 4:2, por exemplo, 5:2, você precisa entender a importância desse músculo e a importância da respiração na sua saúde e, em consequência, a estética. Linha de cintura, etc e tal. Então, como é que funciona? Quando você inspira, o diafragma desce. Então, inspirou. O diafragma desce, expirou. O diafragma sobe, inspira. O diafragma desce e expira. O diafragma sobe. Então, quando você inspira, ele pressiona a parte abdominal, ou seja, vísceras e músculos, tudo que está ali embaixo, aumentando a pressão. Quando você expira, diminui a pressão intraabdominal, tá? Então, o movimento é meio que o contrário. Inspirou, diafragma desce, aumenta a pressão. Expirou, diafragma sobe, diminui a pressão. Entendido? Se precisar, pausa esse vídeo, volta, assiste de novo, anota para você entender esse movimento respiratório. Porque isso é importante. Quando você tem o conhecimento e percebe que o movimento é feito dessa forma, facilita na hora que você tiver que entrar na apneia, lá embaixo, para poder fazer o movimento respiratório sem deixar o ar entrar, que é o famoso vácuo, tá bom? Combinado? No desafio vai ter vácuo, Kelly? Vai ter vácuo no último dia. Ó, a gente vai colocar. Primeiro a gente vai aprender bem os padrões respiratórios. Kelly, já faço o vácuo. Vai ter vácuo no desafio? Se você já faz o vácuo consciente, pode manter o padrão respiratório. 3 respirações, uma apneia, pode fazer o vácuo. Quem não conseguiu fazer o vácuo ainda, que eu vou colocar para valer só no último dia, vai fazer as 3 respirações, vai fazer a apneia e só vai treinar o movimento inspiratório sem o ar. Mas vai ficar lá na apneia. Então, é todo um processo de aprendizagem que vocês vão passar durante esse desafio. Tá bom? Perceba lá agora o seguinte. Olha bem para a região torácica ali, para as costelas. Percebam as costelas se movimentando. Isso aí é uma respiração em repouso, certo? E vocês viram no slide anterior que a gente tem ali a passagem da artéria aorta, da veia cava, do esôfago ali dentro? Então, como é que a gente faz para a gente melhorar a circulação, diminuir a retenção, né? Melhorar até a parte da questão respiratória e a passagem do alimento pelo esôfago, etc e tal. Como é que você faz? A gente tem que aumentar o espaço ali dentro. A gente tem que liberar espaço, né? A gente tem que desassociar primeiro do seu corpo inteiro, você tem que desassociar para depois a gente trabalhar isso tudo de forma integrada, respiração, diafragma, abdômen e as ativações. Então, a gente primeiro desassocia para depois associar. É por isso que eu preciso de paciência, da paciência de vocês para entender que cada olhinha vai fazer diferença, como se fosse um tijolinho, e no final a casa vai ficar construída, mas a base está sólida, tá bom? Então, vamos continuar. Percebam aí a região do tórax. Então, como é que a gente faz para a gente melhorar a circulação, melhorar tudo? A gente precisa aumentar os espaços. Como é que a gente faz para aumentar os espaços? A gente tem que trabalhar uma inspiração mais longa. Para quê? Já que o diafragma está aderido a toda a parede torácica, você concorda que se você aumentar abrindo a costela aqui, principalmente a parte de baixo, que é a costela
flutuante, você vai aumentar esse espaço ali dentro do diafragma e também vai ajudar a relaxar esse músculo. Então a gente precisa fazer essa respiração mais longa, uma respiração mais profunda. Por isso que a respiração profunda é importante e é isso que o LPF trabalha também, tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora eu quero que vocês percebam isso que eu falei aqui, ó. Então, quando você inspirar, ela tem que ser feita uma respiração em formato de 360. Então, você tem que inspirar levando o tronco para cima. Tá vendo o vetor ali, ó? Tronco para cima. E as costelas para a lateral. Então, inspirou, ó, para cima e lateral. Expande a costela, 360 graus, soltou. Pela boca, fechando as costelas flutuantes, mas sem descer o tronco. Isso é importante, mas isso a gente vai falar mais pra frente, fiquem tranquilos. Hoje eu quero só que vocês entendam o que é o diafragma. Por que a gente faz a liberação desse diafragma? Né? Porque tem uma fáscia muscular ali que a gente precisa liberar para quê? Para deixar esse diafragma mais maleável, para você conseguir trabalhar mais essa expansão e essa contração, tá bom? Então, para isso que a gente faz liberação do diafragma, para isso que a gente trabalha a respiração consciente desse balão que infla e solta. Combinado? Então, agora que a gente finalizou essa parte teórica, nós vamos para a parte prática. Então, a gente vai lá, ó, a respiração ela não se ensina e não se aprende, ela se libera. É um movimento natural? Sim, é um movimento natural, porém ele tem objetivos e propósitos diferentes. Né? Falei lá no início da live, vou só repetir para a gente lembrar. Se o objetivo da respiração é só ventilação, ok, é uma coisa natural do teu corpo. Teu corpo faz isso sozinho, igual o coração, bate sozinho, ele contrai sozinho. Você não tem controle algum sobre ele, diferente do diafragma, que você tem controle. O diafragma, ele é um movimento involuntário, ele faz a respiração involuntária? Faz, mas ele também tem o sistema voluntário. E é nesse sistema voluntário que nós vamos atuar, tá bom? Para quê? Para controlar as suas emoções, a sua ansiedade, trabalhar melhor a ventilação dentro dos seus pulmões, melhorando assim, como consequência, a linha estética do seu abdômen. Por quê? Porque a gente vai diminuir a pressão intraabdominal. É natural que você evacue melhor. Se você tem incontinência urinária, que melhore, porque a gente trabalha o diafragma e ele está inserido lá no quadrado lombar. Então, tá tudo interligado, transverso abdominal, reto abdominal, quadrado lombar, todo o assoalho pélvico. Então, quando a gente trabalha o LPF, a gente está trabalhando esse sistema todo integrado. Aqui, eu estou desassociando, no caso do diafragma, desassociando para depois a gente integrar e fazer tudo virar uma coisa só. Mas quando você tem o conhecimento e quando você tem a consciência do que você está fazendo, é muito mais fácil de ativar o vácuo abdominal, porque você entendeu o movimento respiratório. E o que o diafragma faz? O diafragma é essencial. Se você não entender o que ele faz, você não vai conseguir ativar o vácuo, você não vai conseguir fazer com que o vácuo entre cada vez mais, entende? Então, quando você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, o teu cérebro consegue obedecer melhor os seus comandos, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui um testezinho de padrão respiratório. Eu vou levar vocês lá pra sala comigo. Vamos lá? Você vai precisar deitar, tá? Pra você entender o seu padrão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Você vai deitar de barriguinha para cima, tá bom? Ó, vou deitar aqui. E vai colocar as duas mãos. Eu vou tirar aqui, meninas, agora o slide, tá? Vamos deixar sem slide. Parar de compartilhar o slide e vamos agora voltar pra mim aqui. Ó, tá aqui, certo? Deixa eu deixar bem bonitinho. Então, você vai deitar. Ok? Com as pernas esticadas. Perninhas esticadas. Ó, perninhas esticadas. Braços soltos ao lado do tronco. Relaxa, ó. Pode deixar a palma da mão para cima. Eu quero você relaxada. E você vai respirar normalmente. Respira normalmente. Respira
respira normalmente. Deitado de barriguinha para cima, respira normalmente. Não fica pensando na respiração, não. Só presta atenção onde você está respirando. Se você respira, respira pelo nariz. Se você inspira pelo nariz e solta pela boca, só perceba. Se você inspira e expira pelo nariz, tipo assim. Ou se você inspira pelo nariz e solta pela boca, ou se você inspira e solta pela boca, ou se você inspira e expira pelos dois. É isso que eu quero que você observe. Fica deitadinha lá, de barriguinha para cima, relaxada. Não quero que faça força nenhuma, só relaxadinha. Relaxa lá, fecha os seus olhos e agora se conecta com você. E perceba, sua respiração está onde? Inspire e expira por onde? Inspira pelo nariz, solta por onde? Pelo nariz? Pela boca? Inspira por onde? Pela boca? Pelo nariz? Deitadinha lá. Isso. Agora que você percebeu por onde a via que você inspira e expira, eu quero que você perceba onde movimenta mais. Se é aqui na região apical, ou seja, torácica, ou na região abdominal, ou se é nas duas, tá? Se é ambas, ou seja, se você tem respiração no padrão mista. Então agora a gente vai perceber, se respira mais pelo tórax, se respira mais pelo abdômen, ou se você respira mista. Vamos lá? Rapidinho, deitou de barriguinha para cima. Perceba tudo isso que eu falei. Vamos lá, relaxou. Solta os ombros, solta as pernas. Sente o corpo lá no chão, relaxa, inspira e solta bem devagar. Só perceba a sua respiração. Não precisa respirar fundo, é só para você perceber a sua respiração. Muito bem. Só mais uma vez. Soltou. Ok. O segundo teste agora você vai fazer o mesmo movimento de consciência, só que em pé, tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa, vai ficar em pé e a gente vai ver se o padrão respiratório é torácico ou apical, abdominal ou misto. Então solta os braços e as pernas lá do lado, só mantém, né, relaxado e respira normalmente. Se preferir, pode fechar os olhos. E perceba. Só mais uma respiração. Muito bem. E aí, conseguiram identificar? Eu vou dizer para vocês o meu padrão. O meu padrão respiratório deitado é misto. Meu padrão respiratório, o meu, da Kelly, é misto. O meu padrão respiratório em pé é abdominal. E o meu padrão em pé abdominal me deixa com uma pochetinha horrorosa, que nunca vai embora. Então, assim, quando eu comecei a praticar o LPF como ele realmente deve ser praticado, eu comecei a perceber que tá diminuindo ali a pochetinha de baixo, ou seja, abaixo do umbigo. Claro que agora tem a questão da diástase pós-parto também, não quero entrar nesse mérito nessa live, quero que essa live seja rápida. Então, qual que é o objetivo agora? É você identificar, né, a via que você inspira e expira. A minha via, ambas, eu inspiro pelo nariz e eu solto pela boca. Eu inspiro tanto deitado quanto em pé, pelo nariz e solto pela boca. Só que o meu padrão respiratório deitado é misto, eu inspiro e expiro pelo tórax e abdômen deitado. Em pé, eu inspiro e expiro e o meu abdômen é que mexe. Então, eu tenho o padrão abdominal de respiração, tá bom? Então, é só isso que eu preciso que vocês identifiquem nessa primeira live. Porque a gente vai ajustar esse padrão respiratório no primeiro dia do desafio, ou seja, lá no dia 7 a gente ajusta padrão respiratório, mas para isso você precisa entender qual é o seu padrão respiratório. Combinado, meninas? Muito obrigada pela presença e eu espero vocês no desafio. Se você tá aqui e ainda não tá no grupo do desafio,
vai no link na minha bio e clica lá, desafio, você vai direto para o grupo. O desafio é gratuito? Sim, o desafio é gratuito. Grávida pode fazer o desafio? Sim. Grávida pode fazer esse exercício do LPF? Sim. O que grávida não pode fazer é o vácuo abdominal, mas ela pode fazer toda a parte respiratória com as ativações. Inclusive vai ajudar no encaixe do bebê, melhora a incontinência urinária, uma série de benefícios. Mas o vácuo abdominal não pode fazer, tá bom? Gravidinhas. Beleza, meninas? Um beijo pra vocês. Espero vocês amanhã. Na live de amanhã a gente vai falar sobre metas, planejamentos e agenda e por que a gente se boicota tanto. Vamos entrar aqui na parte coaching mental, neurológica, tá bom? Então são 5 lives, sequência de 5 lives, cada uma preparando vocês para o nosso desafio que começa no dia 7. Beijo, beijo. Até amanhã.